Apocalipse 8, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra vivifica, ela transforma, ela nos direciona, ela restaura a alma. E tudo que nós queremos aqui, Espírito Santo de Deus, é o Senhor agindo. Nós entendemos que precisamos do Teu ministrar, Espírito Santo. Eu sou limitado e sei das minhas limitações. E me lanço em dependência total e restrita do Senhor. Que eu seja o mero canal de bênção sobre a vida da Tua igreja. Senhor, aquilo que está no Teu coração para a Tua igreja nesta noite, que o Senhor transmita através dos meus lábios. Toma minha mente, toma o meu coração. Me purifica, Senhor, para que nada possa barrar aquilo que o Senhor tem para fazer nesta noite. E sopra o Espírito Santo de Deus, porque quando o Senhor age, ninguém de nós podemos resistir ao Teu ministrar. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. E venha, Senhor, desvendar os nossos olhos, para que nós possamos entender as maravilhas da Tua lei. Que nós possamos compreender esse texto. O que o Senhor tem para nós, Igreja Presbiteriana Central, nesta noite. Revela, Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor, e traga uma mensagem que venha alimento fresquinho do trono da graça para nos edificar. Precisamos de Ti, oramos certos do Teu agir, do Teu soprar, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós temos enfatizado como igreja a importância da oração. Todos os pastores, quando pregam aqui, têm falado bastante sobre a oração, e você ouviu há pouco, reverendo Osni, desafiando a cada um de nós orarmos cada vez mais. Porque nós temos um grande desafio. Nós temos uma cidade para conquistar para Jesus. E diante dessa grande guerra, dessa grande batalha, deste grande desafio, Deus vai usar a você, um verdadeiro soldado do reino dEle, para mudar realidades de vidas que estão se perdendo, indo para o inferno. E nós cremos que o Senhor está trazendo para a nossa igreja, para as nossas vidas, para a nossa cidade, um grande avivamento que vai alcançar as nações. E Deus vai usar a minha vida, a sua vida. Muitas vezes limitados como nós somos, e apesar de nós, o Senhor vai nos usar. Por isso, eu e você, tudo que nós temos que fazer é: eis-me aqui, como nós acabamos de entoar nesse último cântico. Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Esta é uma responsabilidade, é uma tarefa que eu e você não podemos terceirizar. O que Deus tem para você é para você. E aquilo que você tem para fazer é para você. Por isso nós não podemos terceirizar responsabilidades, inclusive na vida de oração. Vivemos em uma época que muitas pessoas pedem para outros orar por elas. E isso não teria nenhum problema, não fosse a irresponsabilidade, ou quem sabe, não querer pagar o preço de orar, jejuar. Aí outros oram para que ele ou ela recebam a bênção. Só que eu e você temos uma responsabilidade de desenvolver a vida de oração. Mas quando nós falamos em oração, muitas vezes as pessoas perguntam: pastor, qual é a melhor postura para nós orarmos? Como nós devemos orar? Quais são as palavras
mais adequadas. Pastor, quais são os melhores lugares para eu desenvolver a minha vida de oração? Lá em Mateus 6, fala para entrar no quarto, fechar a porta, e o pai que vem em secreto, ele recompensa. Aí a gente vê outros lugares, onde nós vemos pessoas orando em público, ajoelhadas, em pé. Como eu devo orar? Qual é o destino da minha oração, da sua oração? Deus ouve as orações de todas as pessoas que fazem oração são ouvidas pelo Senhor. Eu quero, junto com você, olhar para esse texto e, respaldado por ele, refletir nele e tirar lições que podem trazer direcionamento para nós e respostas para essas perguntas. Interessante que depois desse acontecimento do versículo 1 ao 6, em que o anjo, eles pegam os incensos e trazem com as orações dos santos e colocam diante do altar de ouro. Diz que eles se preparam para tocar as trombetas. E em seguida, já acontece o toque, uma por uma das trombetas são tocadas. Eu fico pensando, que sentido tem essa atitude de tocar trombetas? Qual é o significado? Por que tocar essas trombetas? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos ver que esta atitude de tocar trombetas acontecia diante de várias circunstâncias. Tinham muitos significados, mas 2 deles eu acho que tem a ver com o texto de hoje. E eu quero compartilhar com você. Normalmente, quando iria estourar uma guerra, eram tocadas trombetas, para que os soldados fossem convocados, e também para que aquele povo, aquela cidade, não fosse pega de surpresa. E eu creio que talvez o ato de tocar trombetas aqui, é porque Deus está convocando a mim e a você, para estarmos como soldados apostos, prontos para a batalha, prontos para conquistar vidas, prontos para sermos discipuladores. Mas a segunda verdade que eu vejo aqui, para tocar trombetas, é que as trombetas, elas eram tocadas quando a multidão era convocada para ir para o santuário, para o lugar de culto. Então tocavam as trombetas e as pessoas iam para adorar a Deus, mas também para buscar a Deus em oração. Iam para o lugar de oração. Isso significa que talvez o significado para nós que vivemos nos últimos dias, olhando para uma expectativa ou para uma visão escatológica desse texto, Deus está convocando a sua igreja para se envolver com Ele em oração, buscando intimidade. Está chamando a mim e a você para orarmos cada vez mais. Sabe por quê? Intimidade não acontece sem investimento de tempo. Não acontece. O marido que quer ter intimidade com a sua mulher, ele precisa investir tempo no seu relacionamento com ela. E o mesmo é verdadeiro da mulher com relação ao marido. Os pais que querem pastorear o coração dos filhos, precisam investir tempo com os seus filhos. E os filhos, dar o seu tempo com os pais. Portanto, é impossível estreitar relacionamento sem haver tempo. E na correria dos tempos pós-modernos, nós temos visto que muitas pessoas têm desprezado o tempo, a qualidade do tempo com a família, e por isso nós temos visto tantos problemas na família. Mas temos visto também muitos problemas no relacionamento espiritual, porque muitas pessoas não querem pagar o preço da oração, não têm investido tempo, e o seu relacionamento com Deus é superficial. A sua fé é vulnerável se você não investe tempo em oração, porque você não conhece a intimidade do Senhor, e Ele quer se dar a conhecer. Atos dos Apóstolos diz que Ele não está longe de nós. Se tateando, é possível achar. Então eu e você, como soldados do reino de Deus, estamos sendo convocados para um grande ajuntamento. É todo o povo de Deus investindo tempo em oração, buscando intimidade com o Todo-Poderoso.
primeiro versículo diz assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. O que esse silêncio no céu tem a ver conosco? Por que esse silêncio? Vocês também estão em expectativa, não é? Eu imagino que o silêncio no céu é pela expectativa daquilo que aconteceria a seguir. Seria uma cena tão relevante, tão impactante, que os céus se calam. Param os louvores, as músicas, o canto, há silêncio no céu. Tudo é interrompido para presenciar algo extasiante, algo impactante, algo acima da média, algo incomum, que aconteceria em seguida. E sabe o que é isso? As minhas orações, as suas orações, sendo oferecidas num altar de ouro, junto com o incenso. Você já imaginou a importância da oração? Já imaginou? A ponto de todo o céu se parar, todos os seres celestiais, anjos, serafins, querubins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos os seres celestiais pararem, ficarem em silêncio, mudos, sem palavras, diante daquilo que aconteceria a seguir. As orações dos santos sendo oferecidas no altar. E isso tem que fazer a mim e a você refletirmos em como está a nossa vida de oração. Porque talvez, se eu e você não desenvolvermos a sua oração, não será apresentada se ela não for feita. As orações apresentadas são orações feitas. Eu convido você a refletir em algumas verdades aqui, nesse texto. A primeira verdade é que a minha oração, a sua oração, ela é multiforme. E o que é isso? Multiforme. Baseado no quê que eu estou dizendo isso? No versículo 3 diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Junto, incenso, muito incenso, junto com as orações, na mesma proporção, muito incenso para serem oferecidas. Sabe que quando eu penso em muito aqui, eu não penso necessariamente em quantidade, mas em múltiplas formas de oração. Quando você ora na torre, é uma forma de oração. Quando você vem na alvorada no altar, por um momento, de uma forma nós oramos ajoelhados, depois de outra forma nós oramos no clamor. Quando você ora na sua célula, você impõe as mãos e junto com os irmãos, você declara o poder de Deus, outra forma. Quando você está aqui, nós iniciamos em oração antes do culto, nos ajoelhamos, de outra forma nós estamos orando. Em alguns momentos nós levantamos as mãos, impomos as mãos e de outra forma estamos orando. E quando você está dirigindo pelo trânsito e você vê aquela pessoa que está passando uma vida miserável, na mendicância, e você ora por ela, é outra forma de oração. Quando você sussurra, é outra forma de oração. Quando você verbaliza, é outra forma de oração. Quando você só em pensamento volta-se para Deus, é outra forma de oração. Quando diante de uma crise, de uma luta, de um momento que você precisa socorro, e você grita, Jesus, é outra forma de oração. Meu Deus, é outra forma de oração. Eu creio que todas as formas de oração, as multiformes orações, elas são apresentadas diante de Deus. São muitas as formas de oração. E sabe o que isso tem que fazer? Isso tem que estimular a mim e a você a orarmos sem cessar, como diz a palavra de Deus. Em todo o tempo nós estamos orando e clamando e buscando e querendo mais o Senhor, dizendo, Senhor, revela-te a mim.
Eu não estou dizendo que não é importante você separar um tempo em oração. É muito importante. Sabe que todos nós precisamos ter o nosso tempo individual. Quanto tempo individualmente você tem orado? 15 minutos? 1 hora? 2 horas? Temos ouvido falar de pessoas que oram 8 horas, até 12 horas. Por que é importante? Porque quando você separa esse tempo, você está dizendo para o Senhor: Deus, Tu és a coisa mais valiosa que eu tenho. Por isso eu paro tudo para investir tempo em relacionamento contigo. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Fala comigo. E você rasga o coração na presença de Deus. Porque muitas vezes, quando você está dirigindo, quando você está caminhando, embora haja um clamor, e essa oração é ouvida, quando você separa tempo, você está dizendo que o Senhor é precioso para você, para mim e para você. Então nós precisamos separar tempo. Mas o ponto aqui para mim é que todas as formas de oração são ouvidas. E sabe, quando eu penso em muito aqui, são muitas formas que eu e você temos que desenvolver. Nós temos que levantar nas madrugadas, nós temos que orar nas matas, nós temos que orar de forma congregacional. São muitas as formas de desenvolvermos a oração. Porque muito, na perspectiva do céu, é muito. Você quer ver uma coisa? Se eu apresentar uma pessoa aqui que conhece muitas cidades, você vai pensar que ela tem muito conhecimento de várias cidades. Mas se eu disser a você que ela conhece muitas cidades do estado do Paraná, o muito dela já se limita. Se eu disser que ela conhece muitas cidades do Brasil, o muito dela é algo um pouco mais amplo. Mas se eu disser que ela conhece muitas cidades do mundo, o muito dela é muito maior do que o primeiro. E ainda que eu e você tenhamos muito conhecimento, nós vamos conhecer o universo muito pouco. A Terra, nós conhecemos talvez muito. Mas o que nós conhecemos do universo é aquilo que os cientistas têm nos contado. E de acordo com eles, a Terra é um grãozinho de areia no imenso universo. Você já pensou o conceito de muito na perspectiva do céu? De um Deus que conhece todas as coisas, de um Deus que sonda os nossos pensamentos, que conhece o seu levantar, o seu assentar. Ele sabe quantas vezes você se assentou e levantou hoje. Nesse culto eu não sei dizer quantas vezes eu me assentei e levantei. Mas Deus conhece seu assentar e o seu levantar. Então essas muitas formas de oração que são recolhidas e oferecidas diante do altar de ouro, são as várias formas de eu e você desenvolvermos a nossa vida de oração, de intimidade com o Senhor. E Ele conhece todas as formas, quando eu e você nos dirigimos a Ele em oração. Então eu e você precisamos entender que a nossa oração, ela vai ser oferecida diante do Senhor. E isso tem que estimular a mim e a você, para desenvolvermos, porque a Bíblia fala de gente que orou das mais diversas formas. Salomão orou em pé. Nós vemos o salmista falando que se prostrava, se ajoelhava. Nós vemos Jonas orando no ventre de um peixe, clamando a misericórdia de Deus diante de um erro que ele havia cometido. Então, porque Deus é infinito em misericórdia, ainda que eu e você tenhamos cometido algumas falhas, nós podemos clamar a misericórdia dEle, e Ele ouve a nossa oração e nos ajuda a consertar, porque Ele é infinito em misericórdia. Não fosse misericordioso, nós seríamos consumidos. Diz lá Lamentações, capítulo 3, versículo 21 em diante, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. Então, ainda que eu e você tenhamos errado por uma falha nossa, nós podemos clamar a misericórdia do Senhor. E só porque Ele é misericordioso,
Ele nos ajuda, Ele endireita as nossas veredas. É isso que diz a palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, tudo que eu e você devemos fazer para estreitar o nosso relacionamento com Deus é usar das muitas formas de oração e orarmos e falarmos com Ele. Agora, a segunda verdade, a primeira é que nós temos muitas formas de oração, não é? Mas a segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que a oração é valiosa, é valiosíssima para Deus, preciosa. E baseado no que eu estou falando? Versículo 3 de novo. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. O texto está dizendo que há um altar. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de oferendas a Deus. E diante do Senhor existe um altar de ouro. Que altar é esse? O que foi e será oferecido nesse altar? Sabe que quando Deus orientou a Moisés a construir o tabernáculo, Ele falou assim: Moisés, você vai fazer do jeitinho que eu estou mandando. Eu estou orientando os móveis, os utensílios, as cortinas, você vai fazer do jeito que eu estou mandando. Com Salomão, na construção do templo, ele disse a mesma coisa. Salomão, você vai fazer do jeito que eu estou orientando. Por quê? Porque as coisas do Antigo Testamento, elas são sombra das coisas celestiais, daquilo que aconteceria perfeito no céu. São sombra, são figuras, são um reflexo daquilo que acontece no céu. E para apresentar isso para você, eu convido a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Se nós lermos todo o livro de Hebreus, mas de forma mais específica, os capítulos 9 e 10, nós veríamos de uma forma bem clara isso que eu estou falando para você. Mas nós leremos apenas alguns versículos por conta do nosso tempo. Capítulo 9, versículo 19 em diante. Capítulo 9, versículo 19 em diante. Hebreus 9, 19. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Por Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porque no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, como diz lá em Apocalipse, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, se cumpriu os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, ó, aqui, ó, não tem reencarnação, viu? Quem pensa que aqui diz que está aí destinado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. O ponto aqui para mim é que
esse texto está dizendo que aquelas coisas, o tabernáculo, depois o templo de Salomão, eles são figuras, eles são sombras daquilo que realmente já aconteceu diante de Deus. Você está entendendo? Esse altar que está diante de Deus, quem foi oferecido num sacrifício perfeito? Jesus Cristo, o próprio Cristo, foi oferecido como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo nesse altar de ouro. E por que é relevante pensar sobre isso? Eu estou dizendo que a minha oração, a sua oração, são valiosas para Deus. Sabe qual é a outra coisa que será oferecida nesse altar, depois de Cristo? As nossas orações. Duas coisas preciosíssimas, valiosíssimas, serão oferecidas nesse altar. São oferecidas nesse altar. O próprio Cristo e as nossas orações. E nada mais. Quando eu e você oramos, as nossas orações são oferecidas diante do Senhor. E aí, mesmo que sejamos imperfeitos, mesmo que a nossa oração não é tão adequada, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ainda que não saibamos orar como convém. Mas aqui diz que as nossas orações são oferecidas com incenso, com perfume gostoso, como aroma suave, como um cheiro bom que chega diante do Senhor. As nossas orações. Mesmo que eu e você sejamos pecadores, as nossas orações chegam com incenso, para que seja agradável ao Senhor. E isso tem que motivar a mim e a você, cada vez mais, apresentar diante do Senhor as nossas orações. E tem um caminho para as nossas orações chegarem a Deus. Se você está buscando outros mediadores, você não precisa de outros mediadores. Porque as duas coisas oferecidas nesse altar são o próprio Cristo e as orações. Para mostrar que as orações só chegam a Deus porque antes teve o sacrifício de Cristo. João 14,6 diz que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Não há outra forma das nossas orações chegarem a Deus. E se você tem buscado qualquer outro mediador, a sua oração não chega a Deus. E não tem como enganar a Deus. Quando eu oro em nome de Jesus, e a Bíblia diz que tudo quanto nós pedimos em seu nome, Jesus disse isso, o Pai vai conceder para que a nossa alegria seja completa. Então a oração, ela tem muitas formas, a oração é valiosa, mas a oração, ela tem um destino e um destinatário. Observem aqui, queridos, no capítulo 8 de Apocalipse, diz assim: e da mão do anjo, versículo 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. A minha oração, a sua oração, ela tem um destino certo, ela sobe a Deus. As orações dos santos, elas vão para Deus. Agora preste atenção, ela tem um destino. Quando eu e você, diante das nossas lutas, dos nossos choros, das nossas lágrimas, dos nossos lamentos, nós oramos a Deus. A nossa oração tem um destino, mas tem também um destinatário. E para mim aqui está o ápice desse texto. O texto diz, aqui no versículo 5, e o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e atirou à terra. A minha oração, a sua oração tem um destinatário. Ela volta para a terra. Ela vai para Deus e ela volta para a terra. E sabe de uma coisa? Quando eu e você entendemos isso,
nós precisamos compreender que a nossa oração, pode não mudar nenhuma realidade no céu. Nenhuma realidade no céu. Então, se você quiser que um anjo se torne um arcanjo, não adianta, você vai perder o seu tempo falando, Deus, muda o anjo de arcanjo. Não vai mudar nenhuma realidade no céu. Mas a minha oração, a sua oração, podem mudar qualquer realidade na terra. Qualquer realidade na terra. Será que você pode dizer, a minha oração muda realidades na terra? Diga isso, a minha oração muda realidades na terra. Diga para a pessoa que está do seu lado, a sua oração muda realidades na terra. Creia nisso, creia nisso, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O seu choro, a sua lágrima, o seu derramar do coração, não são imperceptíveis ao Senhor. Quando nós dizemos que nós vamos ganhar Londrina para Jesus, não é olhando para a realidade que está aí, pessoas se prostituindo, indo para as drogas. Nós cremos que as realidades serão mudadas, porque Deus ouve a minha e a sua oração, e qualquer realidade é mudada na terra, quando o povo de Deus se prostra em oração, aleluia. Então, humanamente falando, pode ser que hajam situações, realidades, que você tenha desacreditado e parado de orar, e eu quero encorajar você a orar sem esmorecer, porque qualquer realidade pode ser mudada na terra com a minha oração, com a sua oração. E preste atenção, não é com a oração de qualquer pessoa, é com a oração dos santos. Santos não são estátuas, santos são aqueles que foram santificados pelo sacrifício de Jesus. Quando você lê a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos aqueles que invocam o Senhor, o nome do Senhor, Senhor deles e nosso. Ele está se referindo aos irmãos da igreja. Santo é você, que tem uma vida separada, redimida pelo sacrifício de Jesus. Você que foi chamado para seguir a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você que foi lavado e comprado no sangue do Cordeiro. Essas são as orações que são aceitas. As orações dos santos. Será que você pode se colocar em pé? Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor, por Jesus, nós nos achegamos ao trono da graça. E eu peço que o Senhor aplique esta palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você pusesse a sua mão direita no seu coração. Qual realidade que você gostaria que fosse transformada aqui na terra? Fala com o Senhor agora. Seja no balbuciar, no seu pensamento. Fale com Ele. Fala da sua dor. Nós vimos nessa noite que qualquer realidade o Senhor pode mudar. Nós temos que desenvolver as multiformes, ou as muitas formas de oração. A oração é valiosa. E a oração tem um destino, que é o coração de Deus, o trono da graça. Mas ela volta para abençoar a vida dos santos sobre a terra. E qualquer realidade é mudada quando alguém que tem a sua vida, alguém que está em busca de santificação, ora ao Senhor. Meu Deus, aplica, mais uma vez eu lhe peço esta mensagem no coração. Recolhe, meu Deus, as orações que foram feitas, que elas cheguem a Ti e venham para nós as bênçãos
para a tua honra e para a tua glória. Nos dá uma semana de vitórias, de conquista, e onde nós formos, que nós estejamos em oração o tempo todo, crendo que as nossas orações são ouvidas. Por isso manifesta a tua bênção, declara a tua vitória, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, família da fé, até o grande dia que encontraremos com o Deus que aceita as nossas orações. Amém e amém.